Olá, veja nesta edição. MPT recebe quase 6.000 denúncias sobre trabalho escravo em 5 anos. Marco legal da nanotecnologia. Após pedido do Ministério Público do Trabalho, normas de saúde, higiene e segurança são incluídas no texto do projeto. Bullying no ambiente laboral pode afetar a saúde do trabalhador. Registro profissional. Não obrigatoriedade afeta categorias de trabalhadores. Mulheres ocupam profissões consideradas tipicamente masculinas e provam que o lugar de mulher é onde ela quiser. Isso e mais a partir de agora. A ciência e a tecnologia transformam o mercado de trabalho constantemente, trazendo impactos para empresas e, consequentemente, aos trabalhadores. Um exemplo é a nanotecnologia, ciência que vem sendo discutida no MPT e agora no Congresso Nacional. A nanotecnologia manipula matéria em escala atômica e molecular, ou seja, uma composição invisível a olho nu. As pesquisas e o desenvolvimento dessa ciência têm avançado rapidamente no Brasil e movimenta cerca de 200 milhões de reais por ano. São em laboratórios como este que a nanotecnologia é desenvolvida com diversas aplicabilidades, como, por exemplo, o aumento da resistência de telas de celulares e a melhoria do tratamento antirreflexo em lentes de óculos. Essa manipulação de matéria também está presente na estrutura de medicamentos, cosméticos e computadores. Os meios, o número de pesquisadores, né? A qualidade dos laboratórios que tem aqui, eu acho que também mostra que o Brasil pode ser um dos países muito na frente nessa linha. A nanotecnologia ela já tem impactado o mercado de trabalho do Brasil na medida em que na última década é notório o crescimento da inserção de produtos nanotecnológicos no setor produtivo. Só que essa materialização no produto para entrar no setor produtivo, ela realmente é problemática e passa exatamente pela falta de uma legislação competente e complexa e ao mesmo tempo completa para poder certificar essas empresas de que elas podem investir dinheiro nessas pesquisas para ter retorno. No Senado tramita o Marco Legal da Nanotecnologia, que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação da área. Nós vamos buscar ouvir todos os interessados, já avançamos um pouco no relatório que está sendo elaborado. Nós temos procurado sustentar uma regulamentação baseada em princípios, ou seja, um núcleo forte de princípios que tem que ser observado. Essa foi a sugestão que nós fizemos ao Senado Federal. A pedido do MPT foram incluídas no PL diretrizes para assegurar a redução dos riscos à saúde, à higiene e à segurança. Entre elas, avaliação e controle dos possíveis impactos à saúde dos trabalhadores, formação, educação e capacitação profissional permanente e incentiva a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Os riscos à saúde, eles criam uma situação muito grande, porque o que acontece? Nós estamos preocupados com uma física, com uma química tradicional. Quando você cria um nanoproduto, um nanomaterial, é um elemento novo, é um reagrupamento, uma criação de um novo produto. O órgão também realizou seminários e cursos sobre os impactos para trabalhadores e integra um grupo de trabalho sobre o tema com a participação de sindicatos e da Fundacentro. A nanotecnologia é uma realidade e precisa urgentemente ter uma regulamentação, para que possa também dar uma segurança não apenas aos trabalhadores, mas também aos empregadores. Então você não tem muitas das vezes nem como mensurar quais são os riscos que ele traz, né? Dentro disso, você tem que ter regras de proteção bem claras. Nos últimos 5 anos, o MPT recebeu 5.909 denúncias sobre trabalho escravo. Entre 2018 e 2019, houve aumento de 7%.
Homens e mulheres trabalhando em jornadas exaustivas, em condições insalubres, desumanas. Comida feita no improviso. E nem na hora do descanso as instalações são adequadas. Amarrados aos patrões por meio de dívidas, vigiados. Esses são apenas alguns flagrantes de trabalho escravo no Brasil. Nos últimos 5 anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu 5.909 denúncias desse tipo de relação, tipificada como crime pelo Código Penal. Nesse período, o MPT ajuizou 516 ações civis públicas e firmou 1.402 termos de ajustamento de conduta. Atualmente, há 1.700 procedimentos ativos em investigação. Mesmo assim, o número de denúncias aumentou de 1.127 casos em 2018 para 1.213 em 2019. No ano passado, 1.054 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados. Em 2018, esse número foi de 1.745. 87% das ocorrências de trabalho análogo ao escravo ocorreram no meio rural. No meio urbano, ganharam oficinas de costura, construção civil e emprego doméstico. Se a gente for observar o trabalho escravo, a maioria dos casos ele acontece no campo porque foi o campo que utilizou mais a mão de obra escrava. No campo você tem mais miséria. Mas o que é trabalho escravo? A definição está no artigo 149 do Código Penal. Submeter a pessoa a trabalhos forçados, a jornada exaustiva, a condições degradantes de trabalho ou restringindo, por qualquer meio, a locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o empregador. O trabalho escravo ele não é uma distorção do sistema, ele é uma ferramenta utilizada por determinados empreendimentos para gerar lucro fácil ou para competir de uma forma mais fácil num mercado cada vez mais globalizado. Ou seja, utiliza esse trabalho escravo não por maldade, utiliza esse trabalho escravo por lucro. Para pensar em estratégias e partilhar experiências, o MPT promoveu o Encontro Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, reforço de parcerias contributivas. Participaram do encontro representantes de entidades governamentais e não governamentais, parceiros do MPT do combate ao trabalho escravo. Nós todos, eu acho que nesse dia estamos se unindo as forças para ver o que funcionou, o que não funcionou, para entender um pouco aquilo que alcançamos e aquilo que ainda precisamos conseguir no futuro. A atuação do Estado muitas vezes expõe os servidores a risco, como ocorreu em 28 de janeiro de 2004, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Naquele dia, 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista que os levava para a fiscalização de fazendas na cidade mineira de Unai foram assassinados. Geralmente os auditores fiscais do trabalho que trabalham, não só os auditores fiscais, mas todos os servidores públicos, procuradores que trabalham, que se engajam com a política de combate ao trabalho escravo, fazem porque amam muito, porque acreditam naquilo, porque às vezes se submetem a condições de trabalho complicadas. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, reforçou a importância das parcerias e apontou caminhos para a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Então, o primeiro passo é você combater o trabalho infantil e melhorar a qualificação. O trabalho escravo também é decorrente de falta de qualificação. E, a partir daí, você poder combater um ciclo, uma série histórica. O MPT no Rio Grande do Norte e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado encaminharam estratégias de execução do convênio para implementar o Plano Estadual da Política Nacional de Trabalho à Pessoa Privada de Liberdade e Egresso do Sistema Prisional. Uma das ações é o acordo firmado para que presos de Apodi, no oeste do Rio Grande do Norte, realizem a limpeza de áreas turísticas do município. Outras cidades também serão contempladas. A vice-coordenadora nacional de combate às irregularidades trabalhistas na administração pública do MPT, Ileana Neiva, ressaltou que esse é um instrumento importante para que o egresso se afaste da criminalidade. Logo depois do intervalo, você vai ver. Bullying no trabalho pode afetar a saúde do trabalhador. Piadas, provocações, excesso de críticas, intimidações, essas e outras atitudes podem caracterizar bullying.
No ambiente de trabalho, há a possibilidade dessas práticas serem consideradas assédio moral e, mais, afetarem a saúde do trabalhador. Você já deve ter ouvido falar em bullying e até deve pensar que isso é coisa de criança, que isso acontece nas escolas. Mas você está enganado, ele está presente também no trabalho. O bullying é uma violência psicológica realizada no ambiente de trabalho que tem por objetivo constranger e humilhar o trabalhador e ofender dessa maneira os direitos fundamentais dessa pessoa. Quem já sofreu com esse tipo de assédio sabe como isso atrapalha o desempenho. Antônio, que possui um problema na fala, sentiu na pele. Isso, no fundo, isso fazia com que eu sofresse muito, né? Isso é uma humilhação, na verdade. A gente, mesmo capacitado por uma coisa, e as pessoas achar que a gente não tem a capacidade devido à voz, né? Um problema com a fala. Então isso deixa realmente a gente muito triste, né? Excluir ou isolar o colaborador, fazer piadas de mau gosto, tratar uma pessoa da equipe de forma diferente. Todos esses comportamentos podem ser caracterizados como bullying e eles têm consequências. O funcionário que sofre com essas perseguições pode desenvolver sérios problemas emocionais, como ansiedade, insegurança, estresse e até a depressão. Dor de cabeça, insônia, dificuldade para levantar e retomar as atividades de trabalho dele porque ele sente dificuldade de ir para esse ambiente. Mas o mais grave que a gente pode chegar numa situação dessa é a síndrome do pânico. Além de afetar a saúde mental, o bullying no trabalho aumenta em até 80% as chances da vítima ter problemas no coração. O bullying é prejudicial na medida em que ele fere os direitos fundamentais e, em muitos casos, gera, inclusive, um adoecimento físico ou psicológico do trabalhador. Quebrar o silêncio é o melhor caminho para acabar com os abusos. Bom, a principal orientação que a gente tem para quem sofre desse tipo de situação, seja em qualquer ambiente, mas principalmente no ambiente de trabalho, é criar um canal de comunicação onde ele possa dizer, ele possa falar que essas brincadeiras ou que essas situações que ele vive no trabalho está levando ele a adoecer. Como parte da luta no combate ao bullying e ao assédio moral no ambiente de trabalho, o MPT recebe denúncias, realiza acordos e campanhas, além de fiscalizações. As empresas investigadas são chamadas no Ministério Público para realizar um termo de compromisso de ajustamento de conduta, onde elas podem se comprometer a realizar diversas atividades, tais como realizar campanhas de esclarecimento dentro da empresa, fazer códigos de conduta, códigos de ética para repressão do assédio moral dentro do ambiente de trabalho e também podem adotar algumas boas práticas para evitar a formação do ambiente de trabalho que facilite o bullying e o assédio moral. O registro profissional é o cadastro exigido para o exercício legal de algumas profissões. Mas algumas mudanças trazidas pela medida provisória 905 têm afetado determinadas categorias, hoje desobrigadas de cumprirem esse requisito. Você sabe o que os secretários e os jornalistas têm em comum? Ambos atravessam uma crise provocada pela falta de exigência de registro profissional que caiu com a MP 905 e afetou 9 categorias. Isso pode ocasionar um tratamento discriminatório entre profissionais por parte das empresas contratantes, porque atualmente o Ministério da Economia não está emitindo registro profissional para essas profissões abrangidas pela medida provisória. Então é possível que uma empresa deixe de contratar um profissional recém-formado que não tenha registro e opte por contratar um profissional com registro. Por se tratar de medida provisória e por não ter sido avaliada pelo Congresso, empregadores temem que ela perca validade ou sofra modificações. Esse é o caso da empresa que tentou contratar a jornalista Brenda Abreu. Mesmo sendo selecionada para uma vaga, ela não foi contratada justamente por causa da falta de registro profissional que deixou de ser emitido pelo Ministério da Economia. O que me deixou super frustrada, chateada, porque a nossa profissão já tem um mercado de trabalho muito difícil. Então, ter essa oportunidade e ver
que não é possível dela acontecer, é bastante frustrante, porque a gente vê que essa MP ela não está tendo a execução que era pensada para ela. O objetivo dessa MP era de gerar mais empregos, mas o que a gente vê é exatamente o contrário. O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal contabilizou diversos casos parecidos. Pensando na categoria em si, a gente também observa que uma medida como essa, ela não vai ampliar a oportunidade de empregos nem para os mais jovens, nem para os mais experientes. Ela vai precarizar a profissão, porque aí esse empregador ele vai falar, olha, sua profissão não precisa nem de diploma, nem de registro, aceite essas condições de trabalho, aceite esse salário. É aqui que deveria ser anotado o registro profissional, mas com esse espaço em branco, brechas podem ser abertas para o exercício de diversas profissões. O fim do registro amplia as possibilidades de fraude, porque é possível que determinados profissionais atuem sem a competência devida, sem um diploma, sem um curso superior, sem as competências técnicas para o exercício daquela profissão, por exemplo, a profissão de radialista. E isso também desvaloriza o profissional. Outra área afetada pela MP 905 foi a de Cristiane. Ela é socióloga. Esse registro é importante como um sinal de reconhecimento. Ninguém iria a um médico sem diploma, ninguém iria procurar um advogado sem diploma. A gente tem uma formação numa área, nos legitima para poder atuar naquele campo profissional. E extinguir a questão do registro profissional vulnerabiliza, precariza a nossa situação enquanto profissionais desse campo de conhecimento. Sobre esse assunto, o MPT emitiu 2 notas técnicas. Uma delas ressalta que a MP não observa os requisitos constitucionais e que não ouviu representantes de empregados e empregadores, entre outros pontos. Outra providência do Ministério Público do Trabalho é a nota técnica número 4 de 2019 da CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Essa nota técnica número 4, ela é específica sobre questões sindicais tratadas na medida provisória. E também há um grupo de trabalho formado por diversos procuradores que estuda a fundo todas as normas, todos os artigos da medida provisória. E a partir desse grupo será elaborada uma nota técnica global. Construir conhecimento relevante para políticas públicas de promoção do trabalho decente, com o uso de dados públicos abertos. Esse é o objetivo da iniciativa Smart Lab, plataforma criada pelo MPT em parceria com a OIT. São 5 observatórios digitais temáticos: trabalho decente nos municípios, trabalho escravo e tráfico de pessoas, segurança e saúde no trabalho, trabalho infantil e diversidade e igualdade de oportunidades no trabalho. Todos os dados públicos brutos são extraídos de centenas de fontes, compilados, tratados e organizados a partir dessas temáticas. A iniciativa Smart Lab possui acesso gratuito e está disponível para todos os cidadãos. Acesse e conheça www.smartlabbr.org. Logo depois do intervalo, mulheres que ocupam profissões consideradas tipicamente masculinas e provam que o lugar de mulher é onde ela quiser. Música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br. O mês de março marca a luta das mulheres por igualdade e respeito, principalmente no mercado de trabalho. A repórter Patrícia Falbuck vai mostrar mulheres que conseguiram se destacar, superando preconceitos em áreas dominadas por homens. Depois de retocar a maquiagem, lá vai a Simone para a direção do ônibus, onde ela fica pelo menos 8 horas por dia. Já são mais de 10 anos rodando pelo Distrito Federal. É muito prazeroso, interessante, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Assim,
no meio de trabalho, né? O desempenho dela é reconhecido. Hoje mesmo eu ganhei um bolo, né, de uma passageira, e ela falou assim, eu vou te dar esse bolo porque você é muito educado com os passageiros, aí você merece. A história por trás da escolha da profissão tem a ver com a discriminação que a Simone sofreu na família. Como eu queria ser uma coisa grande, que chamasse a atenção do meu pai, né, que às vezes meu pai me maltratava quando eu era pequena, falava que eu não ia ser nada, né? Aí por coincidência, casei também com uma pessoa que também era parecida com meu pai, né? Que não me dava valor. Aí eu falei, vou mostrar para esses dois cabras que eu posso. Se sentir independente sobre as 4 rodas de um veículo caiu no gosto da mulherada. E o mercado de trabalho abriu portas para as interessadas em solucionar os segredos embaixo do capô de um carro. Pesquisa de uma montadora multinacional de veículos apontou que aqui no Brasil, 40% das mulheres já adquiriram o carro próprio. 70% das mulheres influenciam na hora da decisão da compra de um carro. E o público feminino representa 46% dos atendimentos em oficinas mecânicas. E essa daqui tem um toque feminino muito especial. A oficina é da Águida. Ela foi a pioneira nesse mercado, empregando mulheres mecânicas. O motivo? A experiência ruim ao deixar seu primeiro carro em uma oficina para revisão. Eu percebi que existia uma carência muito grande de uma oficina especializada para mulheres, que pudesse entender o nosso lado de não conhecer carro. A Tamires fez como a Águida. Viu que muitas mulheres passam sufoco quando precisam de serviços de manutenção residencial e se tornou a solução para os apertos, mesmo que, em alguns casos, sua habilidade seja questionada pelo fato de ser mulher. Tem dias que é uma coisa bem doida, assim, é tipo de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, resolvendo pepino, indo de cima para baixo. E entrar nesses espaços, assim, normalmente masculinos, tem esse, né, tem essa pressão, assim, de ser duplamente excelente, porque geralmente questionam as qualidades e habilidades de mulher sempre. No Brasil, as mulheres recebem cerca de 74% do salário masculino, colocando o país em 92º lugar no ranking. E nesse ritmo, a igualdade salarial só seria alcançada, acredite, em 202 anos. Exatamente porque se atribui à mulher uma condição inferior ao homem, isso tem reflexos em todas as áreas da sociedade, em especial no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, a mulher ela é discriminada porque, como ela tem que cuidar da casa, muitas vezes ela precisa faltar ao trabalho para dar conta dos seus deveres domésticos. E em especial porque a mulher também engravida. O MPT tem uma coordenadoria que busca promover e defender a igualdade de oportunidades. O Ministério Público do Trabalho sempre recebe denúncias quando há notícia sobre discriminação, seja por conta de diferença salarial, por conta de tratamento mesmo dado às empregadas, às trabalhadoras, mas nós também temos muita atuação com a sociedade civil organizada. Apesar dos desafios, Tamires diz estar realizada. Toda vez que a gente chega na casa de uma cliente, elas falam, tipo, ai, que bom que eu encontrei o número de vocês. Ai, agora eu me sinto muito mais confortável. Sempre dá um quentinho no coração. Aí, com certeza, faz a profissão ficar bem gratificante. Espaço aberto no TL para você. A dúvida de hoje do quadro MPT na Rede vem do Distrito Federal. Olá, o meu nome é José Ernesto e eu gostaria de saber o que é RPA e em qual situação a empresa pode usá-la. RPA é a sigla para Recibo de Pagamento Autônomo. Como o nome indica, ele deve ser utilizado pelo tomador de serviços, nunca pelo empregador, para pagar ao trabalhador autônomo pelo serviço prestado. Na forma da lei previdenciária, deve inclusive conter a retenção da Previdência Social, deve estar demonstrada nesse recibo, porque a contribuição previdenciária do autônomo é obrigatória, já é obrigatória faz um bom tempo. E por conta disso, esse recibo deve conter o valor pago, o valor retido a título de previdência social e, se for o caso, em casos muito específicos, talvez até a retenção já da cota parte de imposto de renda. Mas o importante é, esse recibo se destina ao pagamento pela pessoa jurídica ou física do trabalhador autônomo
autônomo, nunca do empregado. Tentar pagar salários por RPA é fraude, viola as normas protetivas do direito do trabalho. E uma empresa não deve fazer isso. Reserve-se a usar a RPA quando estiver pagando exclusivamente trabalhador autônomo. Possui alguma dúvida relacionada ao direito do trabalho? Basta enviar uma mensagem para o e-mail que aparece aí na sua tela. A Escola Superior do Ministério Público da União, a ESMPU, tem nova gestão. O subprocurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonetti Branco, é o novo diretor-geral. E o subprocurador-geral do Trabalho, Manuel Jorge Silva, ocupa o cargo de diretor-geral adjunto. Os dois novos gestores foram empossados pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, também participou da cerimônia. Paulo Gustavo Gonetti e Manuel Jorge, que ficarão à frente da ESMPU até 2022, reforçaram nos discursos o compromisso com o diálogo e a liberdade. Esse livro demorou 2 anos para ser feito porque eu encomendei de especialistas brasileiros e estrangeiros capítulos, né, para contar uma narrativa do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, ou seja, como o trabalho escravo contemporâneo nasce, onde ele está fundeado, qual é a realidade dele, como é que é feito o combate, como o trabalho escravo contemporâneo aparece em outras partes do mundo, como é que é a legislação global para combatê-lo, como é que isso está relacionado a mudanças climáticas, ou seja, é um livro que é muito útil para quem quiser entender o que é esse problema e, da mesma forma, para pessoas que já atuam no combate ao trabalho escravo, como auditores, procuradores, juízes, também para se aprofundar. Para saber mais sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, é só acessar o site e as redes sociais do MPT. Até o próximo programa. Tchau!